Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à nossa aula 2 aí da disciplina de cálculo de reatores. Na aula de hoje a gente vai ver reatores em série, em paralelo e combinações mistas, além do método gráfico. Para iniciar, vamos começar com os reatores pistonados em série barra paralelo. Para isso, nós vamos considerar que N reatores pistonados estão conectados em série e as conversões desses reatores são dadas por x1, x2 até xn, onde xn seria a conversão do reator N. Essa conversão especifica a conversão na saída de cada um desses reatores em série. Então, se o nosso balanço de massa for baseado na taxa de alimentação do reagente A no primeiro reator, partindo da equação de projeto para o reator tubular, a gente consegue determinar aí a equação de desempenho do enésimo reator, a partir da relação aqui apresentada, né? Que seria VI dividido por F0 igual a integral de x em menos 1 a xi, ou seja, do reator anterior até o reator atual, de dx dividido pela taxa. Ou, se a gente tomar essa equação de desempenho para N reatores em série, o que a gente teria era que o volume do reator I dividido pela vazão molar de alimentação seria igual ao somatório de I igual a 1 até N, ou seja, em todos os reatores presentes no nosso esquema, de VI dividido por F0, que seria igual a V1 mais V2 mais o somatório aí do volume de todos os reatores N dividido pelo F0. Isso aqui seria igual à integral de x0 a x1 de dx dividido por menos R, mais todas as integrais, né, que iriam até a integral da conversão do reator anterior xn-1 até o reator final xn de dx dividido por menos R. E esse somatório de integrais nada mais é do que a própria integral, que vai de 0 até a conversão final de dx dividido por menos R. Ora, o que essa expressão aqui significa para a gente? Basicamente que os reatores tubulares agrupados em série se comportam exatamente como o reator tubular original. Dessa forma, para N reatores pistonados em série, cuja soma dos volumes individuais resulta em um reator com volume total V, apresentam exatamente a mesma conversão que um único reator pistonado que possui aí um volume total V. Para que a gente consiga obter essa conexão ótima aí entre os reatores pistonados que estejam ligados em série, em esquemas de série, em esquemas em paralelo, ou qualquer combinação entre estas, a gente consegue aí tratar essa combinação como se fosse um único reator pistonado. E o volume desse único reator seria igual ao volume total de todas aquelas unidades individuais que compõem a série. Isso, claro, se a alimentação for distribuída de maneira que as correntes fluidas se encontrem possuindo a mesma composição. Se a gente tratar aí os reatores em paralelo já, né, se a gente pegar reatores tubulares e agrupá-los em paralelo, o que a gente tem que tomar cuidado é que o volume dividido pela vazão molar ou o tempo espacial que a gente está utilizando tem que ser os mesmos para cada linha paralela. O que é que isso significa? Vamos imaginar que a gente tem essa linha aqui do tipo série paralela. Observem que a gente tem um braço superior aqui, que nesse caso em específico a gente está tratando como braço D, e a gente tem um braço inferior aqui. Esse braço inferior a gente está tratando como um braço E. Esse braço D, ele possui dois reatores tubulares agrupados em série. Um desses reatores, que é o primeiro, possui aqui um volume de 50 litros, e o segundo reator possui um volume aqui de 30 litros, ou seja, a linha D possui aí um volume total de 80 litros. Esse é o volume da nossa linha D. A nossa linha E, por sua vez, possui um único reator tubular em sua composição. Esse reator tubular possui aí um volume total de 40 litros. Ou seja, a linha D tem o dobro do volume operacional que a linha E. Dessa forma, como é que a gente estabelece qual vai ser essa divisão de corrente, né? Se a gente imaginar que a gente tem uma corrente aqui, FA0, como que a gente vai distribuir essa corrente aqui para a linha que eu vou chamar de 1 e para a linha aqui que eu vou chamar de 2? Como é que isso aqui vai funcionar? Basicamente, o que a gente tem que fazer é fazer a divisão das especificações de volume sobre vazão molar da linha D
e as especificações de volume sobre vazão molar da linha E. Para reatores em paralelo, o V sobre F deverá ser idêntico se essa conversão for a mesma em cada linha. Dessa forma, a vazão molar de D sobre a vazão molar de E tem que ser igual ao volume de D sobre o volume de E. Logo, a vazão molar de D dividido pela vazão molar de E vai ser igual a 2, porque a gente tem uma linha de D com volume de 80 e uma linha de E com volume de 40 litros. Fazendo a especificação, vocês conseguem aqui observar o quê? Que a vazão molar de D tem que ser o dobro da vazão molar de E, o que já era esperado, né? A gente teria que dobrar aqui uma vez que a gente tem o dobro de volume operacional. Os reatores tubulares, como a gente acabou de ver, são muito simples de serem tratados, tanto quando operados em série como quando operados em paralelo. O mesmo não ocorre de forma essencial para os reatores de mistura perfeita, para os nossos reatores CSTR. Isso acontece por quê? Porque quando a gente trata de reatores CSTR, automaticamente, quando a mistura reacional entra no nosso reator, ela possui uma composição que é exatamente igual à condição da saída, que é exatamente igual à composição da saída. Ou seja, a composição é exatamente a mesma e é igual dentro de cada reator, mas ela vai variar à medida que esse fluido for passando pelos diferentes reatores. Isso aqui, esse fluxo, essa diminuição progressiva que ocorre à medida que a gente percorre os reatores STRs na série, ocasiona a diminuição gradual de concentração. E ela sugere que, à medida que nós formos aumentando a quantidade de reatores CSTR que compõem essa série, o comportamento do nosso sistema vai tender cada vez mais a se comportar como sistema PFR, como sistema pistonado convencional, ocasionando aquele gradiente de redução de concentração progressivo. Isso é mais facilmente visualizado, esse comportamento, nessa figura aqui, que correlaciona a concentração de saída, concentração de entrada. À medida que a gente tem a concentração de entrada, a gente vai colocando reatores CSTR no eixo, observem que as áreas aqui embaixo, que representam os volumes dos reatores CSTR, vão se aproximando cada vez mais da área sob essa curva, né, que representa o volume do reator tubular. É aí aceito na literatura que à medida que a gente se aproxima de um número 30 de reatores agrupados em série para reatores CSTR, a gente tende aí ao volume do reator PFR convencional, muito embora a gente consiga volumes muito próximos com uma quantidade bem inferior de reatores CSTRs aí, agrupados em série. Vamos imaginar agora um caso, só para a gente ter um exemplo numérico, um equacionamento disso, um caso de 2 reatores CSTR em série. Para esse caso específico, a gente vai ter aqui o esquema apresentado nessa figura, onde a gente vai ter o que eu chamei aqui de reator 1, e aqui embaixo a gente vai ter o que eu chamei de reator 2. Esse reator 1, que é o primeiro que a gente vai tratar aqui do problema, ele tem uma taxa aqui de consumo do reagente A, que vale menos RA1, e esse menos RA1, essa taxa resulta em uma saída do reator que apresenta uma conversão X1 e uma vazão molar de A, FA1. Se a gente aplicar a equação geral do balanço de massa para esse reator 1, a gente vai ter que o que entra menos o que sai mais o que é gerado é igual a zero, assumindo que a gente não tem acúmulo no nosso reator. O que está entrando no nosso reator é a corrente de alimentação padrão FA0, e o que está saindo do nosso reator é a corrente de saída FA1. Então, o que entra é FA0, o que sai é FA1. E aquilo que é gerado, ou seja, a taxa de reação, é a taxa propriamente dita, RA1, que multiplica o volume do reator aqui, V1. Mas qual seria a vazão molar do nosso ponto 1? Quem seria esse FA1? Obviamente, ele é aquilo que entrou menos aquilo que reagiu, né? Então, seria o FA0, que é o que efetivamente entrou, menos aquilo que reagiu de A, que é o FA0 vezes a conversão dele no reator 1 X1. Então, esse aqui é o nosso termo de FA1. Se a gente fizer a substituição dessa equação aqui, a gente consegue simplificar e isolar a equação para volume. Então, a gente consegue determinar aqui que o volume desse reator 1 vai ser igual a FA0 x1 dividido pela taxa ali do reator 1, que é exatamente a equação de desempenho que a gente estava habituado aí para o reator CSTR. Agora a gente vai partir e vamos fazer o balanço aqui, vamos lá, para o reator 2. Para isso, a gente sabe que a velocidade, né, a taxa de consumo de ar para esse reator é diferente, porque ele está sendo alimentado com uma concentração diferente, e essa taxa a gente vai chamar de menos RA2.
Na condição de saída, a gente vai ter a conversão 2, né? E a vazão molar de A na saída, que é a vazão molar 2. Então, dessa forma, fazendo a mesma aplicação do balanço de massa global aqui, ó, o que entra menos o que sai menos o que é gerado é igual a zero. O que está entrando é o FA1, o que está saindo é o FA2 e o que está sendo consumido aí no termo de geração aqui de reação é RA2 vezes o volume do reator 2. A nossa vazão molar de A no ponto 2 vai ser FA2 igual àquilo que entrou, FA0, menos FA0 vezes a conversão de 2, que é a conversão final aí do nosso sistema. Combinando essas duas equações e a equação do FA1 que a gente tinha obtido anteriormente no slide anterior sendo substituída aqui, a gente consegue, então, finalmente chegar na equação de volume aí para o nosso reator CSTR aqui da série. V2 vai ser igual a FA1 menos FA2 dividido por menos RA2. O nosso FA1 é FA0 menos FA0x1 e o nosso FA2 é FA0 menos FA0x2. Fazendo as devidas simplificações, a gente verifica que o volume do reator 2 vai ser FA0 dividido pela taxa do reator 2, que multiplica x2 menos x1, que é a conversão que realmente ocorreu no reator 2, né? É a progressão na reação que o reator 2 contribuiu para o nosso sistema. Observe que são balanços relativamente simples e eles ocorreriam dessa forma para quantos N reatores tivessem na série de reatores aí do nosso sistema. Aqui tem mais um ponto interessante. Vamos imaginar agora que a gente tem 3 reatores CSTR distintos, agrupados aí em série operando. É importante a gente salientar que se a gente fizer um gráfico aqui de taxa, de inverso de taxa de reação pela conversão, a gente vai observar que existe uma proporcionalidade dos volumes desses reatores com as áreas dos retângulos formados entre essa conversão e o inverso da taxa de reação. Isso aqui é o que a gente chama de método gráfico, né? Essa área aqui, ó, ela é proporcional ao volume do reator dividido pela vazão molar de alimentação. Então, se a gente pegar a área desse retângulo e multiplicar aqui pela vazão molar, a gente obtém efetivamente o volume do nosso reator. CSTR para esse caso específico. Aqui, só para a gente entender os esquemas gráficos de apresentação, o modo habitual de apresentação dos esquemas de reatores de série nos livros são esses daqui, tá? A gente vai ter aí o que a gente chama de cascata de reatores CSTR. Nesse caso aqui, a gente está com a cascata composta de 3 reatores CSTRs. Mas não entendo isso aqui como o modus operandi geral e universal. A gente tem algumas cascatas industriais de reatores que operam verticalmente, tá? A gente tem uma alimentação aqui, uma retirada de produto aqui na posição superior, só que uma cascata vertical aí de reatores CSTRs, ela é muito usada em fluidos que têm immiscibilidade ao longo da operação reacional. Vamos imaginar agora que a gente tem os reatores CSTRs agrupados em série, mas que esses reatores CSTR apresentam capacidade operacional diferente. Ou seja, a gente tem um reator de volume maior e um reator de volume menor para a nossa operação. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, para esse tipo de caso, dependendo da característica de taxa de reação do nosso sistema, a ordem com a qual a gente vai alocar esses reatores no sistema afeta o resultado obtido dos nossos produtos. Quando a gente trata de sistemas aí que tem 2 reatores ou mais de 2 reatores, né, com 2 ainda é bem possível, bem fácil, mas quando a gente trabalha com mais reatores, é mais difícil a gente conseguir usar o método gráfico de forma eficiente. Mas algumas regras básicas aí ajudam a gente a compreender melhor como alocar esses reatores de forma mais precisa. A primeira dessas regras diz que para reações aí de ordem 1, para reações de primeira ordem, sejam elas reversíveis ou irreversíveis, é mais interessante que a gente use reatores iguais. Quando a gente tem ordens de reação maiores que 1, o reator de menor volume deve preceder o reator de maior volume. Isso aí é até óbvio, né? A gente tem um volume maior de reação na região onde ocorre a menor taxa. Para as reações, que tem ordens de reação entre 0 e 1, o reator maior deve preceder o menor. E aí é a inversão de comportamento que a gente já está habituado. Então, dependendo da característica da equação da taxa, a gente tem um agrupamento um pouco distinto aí para alocar esses reatores. Entretanto, aí, na grande maioria dos casos, o que a gente observa é que
os reatores, essa diferença de volume não tem grande usabilidade prática, tá? Isso aí não traz grande benefício. É muito melhor a gente ter reatores iguais, que possuam volumes iguais, que possuam especificações operacionais iguais, até para garantir uma manutenção mais eficiente aí no âmbito industrial. Então, normalmente são usados reatores de volumes iguais quando a cascata de CSTRs é o método escolhido aí para processar alguma determinada reação. Se a gente trabalhar com reatores CSTR em paralelo, com todos eles operando na mesma temperatura e com a mesma conversão de entrada e saída, o volume de um único reator é igual ao volume desses reatores somados para qualquer tipo de situação, porque a gente vai ter que dividir a corrente ali em âmbitos iguais. Uma outra forma de agrupar esses reatores, essa família ali de reatores, é o que a gente chama de associação mista de reatores em séries. O que é que seria uma associação mista? Basicamente, a gente vai ter reatores do tipo PFR, reatores tubulares, e reatores do tipo CSTR, reatores do tipo tanque, e a gente vai agrupar eles em série. Aí surge a pergunta, como devemos associar esses reatores? Né? Qual é a melhor conformação de alocação para garantir a melhor eficiência operacional para essa alocação de reatores aí distintos em série? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente são essas duas regrinhas básicas aqui, ó, que é, a gente deve sempre utilizar o reator tubular na região onde ocorre a maior variação de taxa, ou seja, naquela região onde a taxa de reação cai mais rápido. E para as reações, aí as diferentes reações que a gente tem no sistema, elas têm base aí na taxa de consumo do reagente A. E a taxa tem uma correlação muito direta aí com o comportamento desses reatores. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, se a taxa da nossa reação for zero, a conversão nunca vai ser afetada pela ordem dos reatores. Se a nossa taxa for menor do que 1, é mais interessante que a gente inicie a reação com reatores do tipo CSTR em ordem crescente de tamanho, seguido dos reatores tubulares. Isso vai garantir que a gente mantenha a concentração de A baixa nos reatores e a taxa de reação vai se manter mais elevada. Se a nossa taxa for igual a 1, a conversão não vai ser afetada pela ordem dos reatores. E se a nossa taxa for maior do que 1, é mais interessante a gente começar primeiro utilizando os reatores tubulares e depois utilizar os reatores do tipo tanque em ordem crescente de tamanho. Isso aqui vai manter a concentração de ar alta nos reatores e vai resultar em taxas de reação mais elevadas. Vale lembrar que, sempre que a gente tratar de reatores do tipo tubular operando em série, estando eles todos operando na mesma condição de temperatura, a gente não tem diferença em agrupar esses caras aí em série ou usar um único reator que possua o volume total da série combinada, tá? Isso aí não faz diferença. Só para a gente ilustrar graficamente qual seria o comportamento desse tipo de sistema, vamos imaginar esse caso aqui, onde a gente tem um reator CSTR, seguido de um tubular, seguido de outro CSTR. Observem que, para o primeiro reator CSTR, a gente tem aqui uma proporcionalidade de área, dada aqui pela essa primeira porção da figura, que é essa área do retângulo aqui que a gente já está habituado. Então, o volume do nosso primeiro reator, dividido pela vazão molar aqui de alimentação, tem uma proporcionalidade aqui com o universo da taxa, com a conversão do nosso sistema. Nesse caso, para o reator 1, a conversão está indo de 0 até a conversão final na saída do reator, que é X1. Para o nosso reator 2, que é esse reator tubular aqui, ó, observem que eu tenho uma proporcionalidade razoavelmente distinta. Por quê? Porque agora não é mais uma área de um retângulo, né? A área sob a curva aqui, ó. Vocês observarem, eu estou pegando esse extremo aqui, que é X2, e esse extremo aqui, que é X1, e a área sob essa curva representa e apresenta a proporcionalidade do volume do reator tubular em relação à vazão molar, considerando o inverso da taxa a conversão que vai de X1 a X2. Já para o nosso reator 3, que é outro reator CSTR, eu volto a ter o comportamento do retângulo aí, daquela área retangular, tá? Um volume do reator 3 apresentando aí a proporcionalidade com relação à vazão molar de alimentação, tem um comportamento relacionado com o inverso da taxa, a conversão aqui, que para esse caso vai da conversão 3 aí até a conversão 2. Sendo assim, a gente consegue escrever que o volume do reator 1 dividido pela vazão molar, que vai de X1 até X0, normalmente esse X0 aqui vale 0 mesmo, tá? Então isso aqui vai sair.
dividido pela taxa aí do reator. O volume do reator 2 em relação à vazão molar vai ser igual a integral de x1 a x2. Observem aqui que a minha integral está indo dentro do limite de integração especificado pela variação da conversão do meu reator. Tá? Ela está indo da conversão inicial à conversão final do reator. Cuidado para não pegar a fórmula padrão, onde aqui é um zero, e aí você acabar se atrapalhando. Dividido aí pela a integral da taxa dividido pela taxa de reação. Integral da conversão dividido pela taxa de reação. E o nosso volume do reator 3, dividido pela vazão molar, vai ser a conversão de 3 menos a conversão de 2. Aqui, mais uma vez, ó, observe que eu estou considerando apenas a contribuição do reator, que ele efetivamente ocorre para a reação, dividido aí pelo inverso da taxa, multiplicado pelo inverso da taxa. Aqui mais um exemplo gráfico, né, só para a gente observar aqui mais uma figura distinta. Observem que para o reator 1 eu tenho aqui a proporcionalidade da área sobre a curva. Esse reator 1 aqui é o nosso reator tubular nesse sistema. Aqui a gente tem uma ordem um pouquinho diferente, tá? A gente começou com o reator PFR, a nossa reação. Aqui a gente tem já o volume do nosso reator 2, que é um CSTR, né? Nesse caso aqui vai ser o nosso CSTR1. E por fim aqui a gente tem a proporcionalidade aqui do volume do nosso reator 3, que é o nosso CSTR2 aqui desse sistema. Observem que as áreas dos reatores CSTR são aqueles retângulos que a gente já está habituado, apresenta proporcionalidade com a taxa de alimentação, com a vazão de alimentação aí para o volume do reator, considerando o inverso da taxa aí, a fração de conversão. E esse aí é o método gráfico, tá? É assim que a gente trabalha graficamente com os diferentes reatores dos diferentes tipos operacionais. Assim a gente encerra o conteúdo da nossa aula 2 e até a próxima aula.